Independentemente do seu conhecimento sobre o Velho Oeste ou experiências explorando cidades fantasmas e assentamentos abandonados da fronteira ocidental, uma coisa é certa. Quando alguém menciona a palavra salão, você pode fechar os olhos e imaginar exatamente o que eles querem dizer. Os salões desempenham um papel tão importante na nossa compreensão da vida no Velho Oeste, pois eram verdadeiramente o ponto de encontro de tantas figuras famosas, estilos de vida, legados e eventos emocionantes da época no geral. Embora as ideias e imagens dos salões tenham sido reforçadas por noções românticas da era do Velho Oeste e filmes de Hollywood exagerando seu esplendor, eles são historicamente mal compreendidos, assim como grande parte do folclore associado à fronteira. Os salões não eram necessariamente antros de escória e vilania como costumam ser retratados. Apesar de tiroteios em jogos de cartas, brigas de bêbados e escândalos que abalavam a cidade acontecerem nas cantinas do Oeste, o derramamento de sangue era escasso e incomum. Eles se apresentavam como interrupções ocasionais, em vez da rotina noturna, contrariando a interpretação moderna dos centros comunitários, estruturas de comércio e pinos sociais que eles realmente representavam. Para conseguir ter uma melhor compreensão dos salões e das pessoas que você encontraria tomando um uísque ou jogando um jogo de faro após o pôr do sol, aqui está como era visitar um salão no Velho Oeste e as histórias que você poderia compartilhar no dia seguinte e depois disso. A primeira coisa a saber sobre os verdadeiros salões do Velho Oeste é que eles raramente espelhavam o simbolismo dos salões que você vê em filmes modernos e recontagens da era, especialmente nos primeiros dias da expansão para o Oeste. Havia, na verdade, duas formas de vivenciar um salão. As primeiras décadas na fronteira e as últimas décadas na fronteira proporcionaram oportunidades distintas, e cada uma delas merece uma exploração específica. Nos primeiros dias dos salões, você não encontraria as fachadas de frente falsa e a sinalização ornamentada e decoração personalizada ou uma passarela envolvente se estendendo para as ruas, guiando os clientes através das portas frontais oscilantes, ou um balcão de bar novinho em folha, com assentos de couro e a melhor bebida de prateleira superior que seu coração pudesse desejar. Não, as primeiras versões do que mais tarde seria chamado de salões eram principalmente áreas de um acampamento de mineração ou assentamento básico, marcadas com 4 postes de madeira formando um quadrado, com uma lona rústica ou improvisada esticada no topo para servir de telhado. Outras formas primitivas dos salões incluíam tendas montadas às pressas e estruturas instáveis, com 3 paredes chamadas de inclinados. Os inclinados geralmente eram formados por vigas apoiadas em outro edifício ou poste, além de um telhado inclinado, como os que você vê em galpões. No centro do espaço podia ter um fogão a lenha solitário. Esses não eram usados para cozinhar ou preparar refeições quentes, mas sim para manter os visitantes aquecidos durante as noites geladas do inverno na fronteira. Ao redor do fogão havia algumas mesas inacabadas, ou às vezes só uma prancha plana de madeira presa em um toco ou pedestal meio lixado. Quanto às figuras que frequentavam esses salões improvisados nos primeiros dias do Velho Oeste, dificilmente você encontraria uma gangue de foras da lei jogando pôquer ou xerifes bêbados celebrando ter prendido os malfeitores do dia. Pelo contrário, os salões eram pontos focais de socialização no centro de uma cidade em expansão, repletos na maior parte de cooperação e camaradagem entre os clientes. Também serviam como locais para trabalhadores pararem e relaxarem, já que muitos dos jovens empregados nos acampamentos de mineração ou postos de comércio não tinham uma família para voltar à noite. Quando você entrava em um desses salões de lona, se é que tinha um espaço para entrar, encontrava algumas pessoas sentadas nas mesas improvisadas espalhadas pelo ambiente, com alguém oferecendo álcool caseiro atrás de um balcão simples ou de um carrinho de serviço. Você provavelmente cumprimentaria quem estivesse compartilhando o espaço no momento. Os clientes regulares incluíam cowboys e fazendeiros em busca de negócios com outros criadores de gado, viajantes em busca de companhia ou de jogar conversa fora, além de soldados ou trabalhadores tentando relaxar e fugir do tédio longe do local de trabalho. Depois de alguns cumprimentos, você iria até o balcão de bebidas, onde alguém já estaria preparando a especialidade da casa.
Essas bebidas variavam de nó de pé e suco de tarântula a olho vermelho e verniz de caixão. Se os nomes das bebidas parecem desagradáveis, é porque realmente eram. Os apelidos combinavam com a composição de cada bebida, geralmente misturadas com ingredientes baratos e intragáveis para compensar a falta de álcool de qualidade. Durante muitos dos primeiros dias dos salões, as bebidas eram feitas de álcool bruto como base, combinado com tabaco mascado, amônia, pólvora, terebintina e açúcar queimado. O álcool era potente e os sabores eram quase perigosos, mas o consumo acontecia sem pensar duas vezes. Uma das bebidas mais populares encontradas nos inclinados era chamada de aguardente, um nome que se popularizou devido aos comerciantes indígenas americanos. A água ardente não era um coquetel ou uma mistura mal feita de ingredientes intragáveis. Era apenas álcool, semelhante ao uísque apreciado atualmente. No entanto, o nome surgiu durante as primeiras negociações comerciais entre colonos e tribos indígenas, quando os comerciantes tentavam convencer os nativos de que seu licor tinha o maior teor alcoólico. Para demonstrar o charme necessário para vender sua bebida artesanal, os colonos derramavam o uísque bruto sobre uma fogueira ou outra chama aberta. O álcool fazia o fogo crescer e brilhar mais intensamente, um sinal claro da potência das bebidas dos pioneiros. E a água ardente se tornou uma eterna parte do folclore antigo dos salões. Independentemente de sua bebida preferida ser uísque, centeio ou um coquetel de revirar o estômago, quase sempre se tinha a garantia de que seria servida em temperatura ambiente, se não morna. Em média, as bebidas variavam de cerca de 13 a 18 graus após serem servidas. Bebidas geladas eram algo do futuro, já que a refrigeração não estava amplamente disponível na maioria das regiões da fronteira para grupos em viagem, acampamentos de mineração e assentamentos recém-criados. Na verdade, só na década de 1880 que a refrigeração artificial chegou aos cervejeiros em larga escala quando Adolphus Busch iniciou a prática com o lançamento nacional da Budweiser. Após receber a bebida da sua escolha, chegou a hora de pagar. O custo de uma bebida em um salão, independentemente do período em que você estivesse, sempre variava de acordo com o assentamento. Os salões menores, tipo os inclinados, sempre ofereciam cerveja e uísque baratos, pois sabiam que sua clientela vinha de lugares igualmente rústicos. Cowboys, mineiros e viajantes não tinham renda flexível ou muito dinheiro para começar, então era de se esperar alguns centavos por um copo de dose ou uma caneca de cerveja. Os preços aumentavam conforme você se afastava dos caminhos mais frequentados. Se você fizesse uma longa viagem até o território do Yukon, provavelmente gastaria 50 centavos por uma única dose de uísque, dos tipos mais baratos. Em contraste, uma moeda de 25 centavos bastava para comprar a mesma bebida nos assentamentos mais povoados das terras ocidentais, como no Colorado e no Kansas. Pelo mesmo preço, dava para pedir 2 cervejas quentes. Esses eram os preços que a clientela provavelmente pagava no primeiro salão registrado na história, o Browns Hole. Ele estava bem na borda da atual fronteira entre Wyoming, Colorado e Utah e servia álcool puro para caçadores e comerciantes de peles em 1822. Então, depois de entrar na tenda mal montada, comprar uma dose de verniz de caixão por 25 centavos, cumprimentar os batedores de carroças, trocar peles com os cowboys e comprar uma bebida para o jovem minerador de 19 anos, você já teria experimentado a maior parte das vivências de um salão em seus primórdios, tudo em uma única noite. Você deve ter se perguntado, onde estão os jogos de cartas? Onde estão as artistas femininas? E onde estão os coquetéis bem misturados que mantêm as pessoas relaxadas, mas animadas? Relaxa, pois esses dias estavam por vir. À medida que mais e mais pessoas se mudavam para o oeste do rio Mississippi e mais indústrias prosperavam nos territórios, os salões evoluíram para algo mais parecido com o que imaginamos hoje, embora ainda bem longe do que os filmes de Hollywood fazem parecer. Após os primeiros anos montando tendas e vendendo álcool puro, empresários e donos de salões em potencial decidiram elevar o nível e oferecer às pessoas, tanto de perto quanto de longe, uma experiência muito mais emocionante.
Eles sabiam que sua única chance de fortuna dependia do esforço que colocassem em seus estabelecimentos. Assim, com cidades em crescimento e assentamentos se transformando em vilas, as bases foram estabelecidas. Com o tempo, mais recursos foram alocados para melhorar os salões em todo o oeste. Enquanto a indústria ferroviária continuava a se expandir pelos territórios ocidentais, os salões se tornaram estruturas permanentes nas cidades que possuíam linhas ferroviárias. Isso contrastava bastante com a tendência dos salões de abrir e fechar suas portas em poucos anos, já que a maioria dos acampamentos de mineração lutava para permanecer habitada por mais de 1 ou 2 anos. Com os trens vinham trabalhadores, famílias e também viajantes em excesso. Todos eles precisavam das mesmas coisas: comida, abrigo e um lugar para relaxar e fazer negócios, para que a vida no oeste não se tornasse monótona e os sonhos associados ao destino manifesto pudessem ser realizados. Um salão fornecia essas 3 necessidades e, embora não fosse de forma permanente, mais salões eram necessários à medida que mais pessoas chegavam nas cidades. Com mais salões, vinha uma maior diversidade de entretenimento oferecido, bebidas servidas e opções de jogos de azar. Uma das maiores concentrações de salões surgiu em Denver, Colorado, onde 478 salões oficiais foram abertos em 1890. Isso era insignificante em comparação com apenas 3 décadas antes, quando Denver contava com cerca de 30 salões. Os salões eram essenciais para a época, pois sua prevalência significava crescimento e satisfação entre os clientes. Assim que as cidades cresciam o suficiente para justificar a construção de salões sólidos e robustos, quase sempre planejavam suas construções no centro dos assentamentos recém-fundados. Isso não era apenas uma jogada de negócios inteligente por parte dos proprietários, mas também uma forma de fomentar a comunidade em locais completamente novos que ainda não contavam com um ponto de encontro. Essas cidades raramente tinham igrejas ou outros edifícios comunitários, e os operadores de salões assumiam a responsabilidade de preencher essa lacuna. Assim, muitos salões eram fechados para negócios regulares nas manhãs de domingo em respeito aos cleros visitantes, que realizavam seus sermões e cultos no salão. Se um centro administrativo ainda não tivesse sido construído, essas cidades em expansão também realizavam eleições e reuniões do conselho na área de assentos dos salões. Isso incluía também feiras de emprego, onde homens desempregados poderiam mudar sua sorte. Alguns assentamentos até ofereciam algumas camas e um posto de troca dentro de seus salões, realmente dando a esses pontos de encontro uma certa fama de faz-tudo. Para elevar o crescimento dos salões em um novo patamar, alguns assentamentos viam a abertura de vários salões, mas cada um direcionado a um tipo específico de clientela. Embora a maioria dos salões recebesse frequentadores diversos de várias origens econômicas, as divisões sociais e raciais ainda existiam. Isso não significava necessariamente que certos salões fossem receptivos a todos. Em alguns estados, ao longo da fronteira sul, onde havia alianças mistas durante a Guerra Civil, surgiram salões segregados. Esses eram muito mais comuns no Texas, mas quanto mais a oeste se ia, menos preconceito se via nesses estabelecimentos. Assim, após o crescimento da cidade permitir mais salões e você encontrar seu favorito entre os vários disponíveis no centro da cidade, entraria e descobriria que tinha muito mais para ver do que nos inclinados de antigamente. Os tempos de grama pisoteada e terra batida sob seus pés haviam passado, e chegavam os dias de pisos de madeira e tentativas de decoração. A decoração sempre dependia da região, já que os salões nas grandes planícies penduravam equipamentos de cowboy e selas de cavalo nas paredes, enquanto os salões nas montanhas rochosas exibiam chifres de cervos e peles de urso. Salões, em cidades menores ou assentamentos pobres, ainda eram bastante minimalistas, contando com talvez um único balcão e alguns bancos para sentar. Os salões das grandes cidades, no entanto, especialmente na costa do Pacífico, eram construídos com grandes espelhos e lustres brilhantes. No entanto, esses eram muito mais raros. Após observar a decoração e encontrar o caminho até o balcão, você procuraria pelo barman, que provavelmente também era o proprietário e operador. Os bartenders desempenhavam papéis enormes no desenvolvimento dos salões do Velho Oeste. Entre servir as bebidas, eles também assumiam o papel de guardas de segurança.
normalmente armados com um rifle ou uma espingarda de cano duplo atrás do balcão. Os bartenders também eram os gerentes do entretenimento de seus estabelecimentos, organizando os maiores jogos de azar e as apresentações de música ou dança realizadas por pessoas terceirizadas. Os bartenders também eram obrigados a ser cozinheiros e faxineiros independentes, caso não conseguissem encontrar ajuda temporária na cidade. Os bartenders levavam seus trabalhos muito a sério, às vezes tendo que viajar pelo país para oferecer seus serviços em locais que careciam de um bom mixologista. Outro nome para os bartenders era professor, atribuído a cowboys famosos que em algum momento de suas carreiras assumiram a posição de mestres de salão. Por volta de 1900, havia 50 mil bartenders ou proprietários de salões nos Estados Unidos. Isso trouxe uma forte competição entre mixologistas, todos buscando aperfeiçoar a vida nos salões. Claro, isso também significou uma grande melhoria na qualidade das bebidas, já que os clientes não eram mais forçados a engolir álcool bruto e pólvora. Em vez disso, podiam desfrutar de licores refinados, coquetéis bem preparados e o favorito de todos, cerveja gelada e pasteurizada. Após receber sua bebida de escolha do professor, você poderia acabar querendo puxar o banquinho à sua frente e se sentar no balcão. O único problema era que banquinhos de bar não existiam nos salões clássicos. Em vez de cadeiras, os salões contavam com uma barra de metal longa fixada-se alguns centímetros acima do chão, na base do balcão. Isso permitia que os visitantes apoiassem um pé na barra e se inclinassem para frente, relaxados. Se alguém realmente quisesse se sentar, teria que encontrar um espaço livre em uma mesa. Após terminar sua bebida, você poderia pegar o pano áspero ou a toalha solta presa sob o balcão para limpar os restos de licor ou espuma de cerveja do bigode espesso. Veja bem, guardanapos não existiam no Velho Oeste, e embora as toalhas fossem repletas de bactérias e doenças, a maioria dos salões não era exatamente um exemplo de limpeza. Caso seu copo já estivesse vazio e sua conta fechada, a próxima atividade no salão seria conferir as opções de entretenimento. Alguns salões ofereciam apresentações noturnas de teatro ou dança. Se uma trupe de artistas estivesse na cidade, todos iam ao salão para assistir sua performance, mas a maior parte do entretenimento se limitava às mulheres que trabalhavam ali. As mulheres vendiam uma de duas coisas: álcool ou companhia. Muitas das dançarinas também trabalhavam como prostitutas, assim como as garçonetes que tinham a sorte de conseguir um emprego. Você podia dar gorjeta às dançarinas se apenas o show lhe interessasse, mas também podia pagar um preço mais alto por um show particular, digamos assim. Se você não estivesse interessado nas mulheres do salão, haveria 5 vezes mais homens envolvidos em negociações comerciais, discussões políticas e principalmente incontáveis jogos de cartas e apostas. O jogo mais popular de longe era o faro. O faro era um jogo de azar com um baralho de cartas, no qual 13 cartas do mesmo naipe eram colocadas em pé sobre a mesa. A cada rodada, os homens faziam suas apostas em uma única denominação, e o banqueiro, como era chamado o dealer, virava 2 cartas. A primeira carta era a do banqueiro, e todas as apostas feitas nessa denominação perdiam. A segunda carta era a carta do jogador, e todas as apostas feitas na denominação eram vencedoras. Os jogadores podiam reorganizar suas apostas a cada rodada, e o jogo sempre atraía multidões devido às suas regras simples e ao número ilimitado de participantes. Outros jogos de azar famosos da época incluíam pôquer, como o pôquer de 5 cartas, o pôquer de 3 cartas e, eventualmente, mesas de roleta. Esses só eram encontrados nos salões mais luxuosos, já que homens podiam apostar a noite inteira apenas com algumas cartas e um pouco de dinheiro. Se você tivesse a sorte de sair com mais dinheiro do que entrou, sua última tarefa da noite seria tentar deixar o salão sem irritar os manifestantes protestando do lado de fora. À medida que as ligas de reforma e os cristãos fervorosos se tornaram figuras fixas nos movimentos sociais que se espalhavam pelo oeste, os salões se tornaram grandes alvos. Isso era especialmente verdade para os salões conhecidos por hospedar brigas violentas e lutas de bêbados entre homens competitivos e irritados, onde os vícios eram ridicularizados até a morte.
No século XIX, o movimento da temperança ganhou força, com cada vez mais pessoas manifestando preocupações sobre os efeitos que os salões tinham na civilização. O jogo, a prostituição e o álcool eram temidos no final do século XIX e início do século XX mais do que em qualquer outro período da história americana. Foi desse contexto que surgiram grupos como a Liga Anti-Salão, cujos apoiadores gritavam do lado de fora dos salões, alertando sobre os perigos ilícitos desses locais. Outros salões foram completamente destruídos por grupos de mulheres armadas com machados que faziam o possível para implementar a proibição do álcool antes mesmo de ele se tornar uma preocupação federal. No entanto, era possível os manifestantes do lado de fora serem mais papinho do que ação, então você provavelmente iria cambalear até seu quarto, hotel ou acampamento fora da cidade, tranquilamente, torcendo para esquecer os prejuízos da noitada pela manhã enquanto seguia para a próxima cidade. No fim das contas, os salões são peças vitais da história americana e do folclore da fronteira ocidental. Embora possam ser mal caracterizados e mal representados por causa das hipérboles de Hollywood, o Velho Oeste, por si só, é realmente um grande e massivo exagero. Então, por que não tornar os centros de entretenimento da época igualmente grandiosos? Afinal, isso rende boas histórias, que era justamente o propósito do salão desde o começo. Criar um lugar para sentar com forasteiros e compartilhar uma história, seja ela exagerada ou não.